O objetivo de tudo que eu vou falar aqui para vocês é que vocês compreendam a importância da divulgação científica, que vocês percebam que pesquisa e comunidade, sociedade são uma coisa só, não devem ser coisas distantes, e que vocês entendam como é planejado algumas plataformas de divulgação científica, tá bom? Então, eu quero que se eu não tivesse, se eu sair fora disso, eu quero que vocês falem, olha, não foi o que a gente combinou, tá bom? Dentro da área de divulgação científica, muito é falado do certo e errado. Na verdade, a gente discute aqui exemplos que deram certo. Muitos exemplos que dão errado, a gente acaba sabendo através de alguns artigos científicos. Então, existe a importância de se ler os artigos também, para também saber um pouquinho sobre divulgação científica, o que deu errado e algumas plataformas que deram certo também. Para contextualizar, eu gostaria de falar que, assim, dentro da divulgação científica existem várias vertentes, né? Eles vão falar sobre como fazer uma avaliação, se ela é qualitativa ou quantitativa. Ora, eles vão falar sobre testes de validação daquilo que eles estão fazendo. Ora, eles vão falar sobre contextualização e sobre a arquitetura, como é dividido isso. Então, eu vou falar aqui alguns exemplos que eu faço parte. Não só exemplos que deram certo, mas são plataformas de divulgação científica que eu estou inserida e ajudei a formar. Então, eu vou falar para vocês da posição de um formador de conteúdo dentro da área de divulgação científica. Então, muitos aqui são usuários, né, de alguns sites, de algum podcast, né? Não sei se vocês já viram. Eu conversei com os alunos que eu dou mentoria, alguns alunos já viram algumas plataformas bem interessantes. Então, aqui é um convite para vocês verem essas plataformas. Para fazer divulgação científica hoje, no qual a gente consiga abranger um grande número de pessoas, não é uma coisa fácil. Então, a gente vai ver aqui algumas dificuldades também. Então, é uma coisa um pouquinho complexa hoje em dia. Mas essa daqui são todas as plataformas que eu faço parte. É bastante? É muita coisa? O que vocês acham? É muita coisa, mas cada uma acontece num período diferente e de um jeito diferente. Então, é isso que eu vou contar aqui para vocês hoje. Então, todas elas eu vou falar assim rapidamente sobre definição da estratégia, estruturação da implantação e como eu faço o acompanhamento à distância. Muitas delas são online e não existe o acompanhamento pessoal. Então, muitas pessoas que fazem parte dessa plataforma eu vi uma vez na vida ou eu nunca vi, mas a gente consegue trabalhar em cooperação, em grupo e à distância. Uma delas, então, é o TEDx. O TEDx ele ocorre na USP de São Carlos e ele ocorre também na Unesp de Bauru, que é um lugar também que eu fiz parte no meu período de graduação. Então, eu vou falar um pouquinho do TEDx e a outra plataforma é o Pint of Science. Vocês já ouviram falar? Já viram em algum lugar? Essas plataformas, o Pint of Science ele ocorre em bares, então o pesquisador ele vai até o bar falar de ciência de uma forma simples, de uma forma que a comunidade possa fazer várias perguntas. Então, esse é um evento que ocorre uma vez por ano. O TEDx, cada universidade vai ter o seu número de palestrantes e a palestra é totalmente diferente. Por quê? O palestrante tem 18 minutos para falar o que ele fez na vida dele inteira. Vocês conseguem imaginar isso? 18 minutos para você falar a sua vida inteira? Eu vi um TEDx esses dias que o moço ele começou a falar do jardim dele. Ele falou assim, no meu jardim tem flores muito especiais e flores que duraram muito pouco. E ele fez uma relação com a vida dele. Ele falou que parte da vida dele foi assim muito especial e tem partes que duraram um pouco, mas foram essenciais. Então, essa correlação ele faz com a vida, com a profissão em 18 minutos. Então, é muito interessante. Vocês podem digitar, né, no YouTube, TEDx, e vocês vão ver inúmeras palestras. Eu gostaria de também falar sobre os bastidores de uma outra iniciativa que se chama Rede de Pesquisadores. A Rede de Pesquisadores ela se iniciou na UFRJ, no Rio de Janeiro, mas todo mundo pode fazer parte. O objetivo da rede eles têm um site
Mas é falar de ciência através de webinários. Então você pode ver qualquer webinário de qualquer área na sua casa e receber um certificado online gratuito. Então isso é muito interessante. Às vezes vocês podem falar assim, olha, eu acho que eu gosto de genética, mas eu não sei todos os termos da genética. Então vocês podem assistir um webinário, vocês podem falar online com esse pesquisador e tirar todas as suas dúvidas sobre genética. Então, eu acho extremamente interessante. Por isso que eu estou passando aqui para vocês. Também tem o Facebook. Então, olha, eu não quero entrar no site da rede de pesquisadores. Aquele horário, putz, eu estou dormindo. Ou eu estou na escola. Então, você pode entrar no Facebook e assistir a hora que você quiser. Eu já tive a oportunidade de fazer um webinário para a rede e eu também participo da Liga de Integrantes. Qual que é a função da Liga de Integrantes? Ouvir a opinião de vocês. Então, se vocês falam assim, olha, esse mês não saiu nada do tema que eu gostaria de ver. Então, a gente vai atrás de um pesquisador do tema que vocês querem ver. Então, a gente trabalha diretamente para a sociedade, para a comunidade. Aqui eu coloquei rapidamente um vídeo de uma pesquisadora que ela fala sobre genética e ela convida todos para entenderem um pouco mais do trabalho dela. Deixa eu ver se vai passar. Acho que... Olá, meu nome é Luísa, eu sou pesquisadora mestre em Ciências e Tecnologia aqui pela UENF, Universidade Estadual Norte Fluminense, e faço parte do NUDIM, Núcleo de Diagnóstico e Investigação Molecular aqui também na UENF. Estou gravando esse vídeo para a série Pergunta Aí, uma realização da Rede de Pesquisadores em parceria com o Instituto de Ciência. Na minha pesquisa, nós tentamos entender os aspectos moleculares da trissomia 21, conhecida como síndrome de Down. É importante que a gente entenda esse início, porque por mais que a síndrome de Down seja a neoploidia, o maior número de nascidos vivos, nós sabemos muito pouco sobre os motivos do seu aparecimento e também os fatores de risco para essa condição genética. Então, entender esse início de como ela aparece é importante para que a gente possa garantir um bom e eficaz, barato diagnóstico e também uma melhor garantia de vida para as pessoas que têm essa condição genética e também para as suas famílias. Na minha pesquisa, a gente conseguiu identificar 3 novos marcadores moleculares para o diagnóstico da trissomia 21 e também um fator de risco que não está relacionado à idade da mãe e também não está relacionado à maternidade em si. Se você quiser saber mais sobre a minha pesquisa, sobre a trissomia 21 e também sobre diagnósticos moleculares, é só você mandar um vídeo para a gente, mandar perguntas para a gente e estarei feliz em responder. Obrigada. É uma série que a gente fez que se chama Pergunta Aí, que o objetivo principal é os pesquisadores falarem um pouquinho do que eles trabalham e incentivar as pessoas a fazerem perguntas. A Luísa, a gente entrou em contato com ela porque uma pessoa mandou uma pergunta, a gente não sabia responder e a gente procurou um profissional da área para responder e hoje ela já também faz parte da Liga de Integrantes. Então, é super legal vocês entrarem, darem uma olhada, se tiverem interesse, nossa, eu tenho interesse em agronomia, eu tenho interesse em letras, eu tenho interesse em línguas, eu tenho interesse em história. Então, a rede, ela comporta todos os temas. Então, eu convido vocês a conhecer um pouquinho mais da rede quando vocês tiverem disponibilidade. Eu gostaria de falar também, no vídeo, vocês viram também um outro logo, sem ser só o logo da rede de pesquisadores, que é o logo do Sua Ciência. É um instituto que ele é novo e ele disponibiliza bolsas através dos embaixadores. Eu sou uma embaixadora da Sua Ciência, então eu consigo, através de algumas pesquisas, conseguir algumas bolsas do instituto também. Como que eles conseguem dinheiro? Eles conseguem dinheiro com venda de camiseta, venda de caneca com o logo. E as bolsas, elas são selecionadas por um grupo de pessoas
Todos os projetos são lidos, vistos se há como realizar a execução, e as pessoas podem receber bolsa através desse instituto. Ele é totalmente online, qualquer universidade, qualquer professor pode se cadastrar. E nós temos, assim, no início foi muito difícil arrecadar dinheiro através, né, de venda de camisetas, mas a gente conseguiu, no decorrer dos anos, ganhar um pouquinho de credibilidade do trabalho que é feito no Instituto. Então fica aí também uma dica para vocês darem uma olhadinha. Outra dica também é o Cientista Beta. O Cientista Beta, ele iniciou no sul do nosso país, mas ele vai vindo para o estado de São Paulo, e o Cientista Beta, ele ensina tanto os professores a serem grandes mentores, então tem toda uma parte para professor de guias que ensinam o professor a dar feedback aos alunos, ensina a fazer experimento. Também tem a parte de arrecadação de dinheiro e também tem a parte de projetos, no qual o aluno pode escrever o seu projeto na plataforma e ele recebe um feedback positivo ou negativo de no mínimo 3 pareceristas. Então vocês vão aprendendo a escrever projetos e aprendendo a justificar, fazer referência, vendo novas propostas. Aqui é um aluno que é orientado por mim, viu, Cientista Beta. Ele é o Gustavo e ele vai falar um pouquinho sobre o projeto dele. Então, galera, hoje eu tô aqui para cumprir o desafio, né? O desafio Mão na Massa do Cientista Beta. Então, eu vou mostrar um pouco do que eu vou fazer hoje para minha pesquisa. O meu projeto ele se chama Taipa Stock, armazenamento de grãos utilizando taipa de mão, e ele tem o objetivo de ajudar o agricultor a armazenar os seus grãos no período pós-safra e também armazenar suas sementes para futuras plantações de modo barato e ecológico, né? Então, utilizando taipa de mão. Agora a gente vai lá nos meus protótipos. Eu construí um protótipo de taipa de mão e outro de metal e coloquei sementes e grãos de arroz dentro de ambos, e a partir disso eu faço alguns testes e também coleto alguns dados. Então agora a gente vai na agroecologia pegar os dados de umidade e temperatura do ar, também vamos pegar os grãos e as sementes e depois levar para um outro setor do colégio onde tem um laboratório de sementes, que a gente consiga, para que assim a gente consiga realizar um teste de fertilização dessas sementes e também coletar os dados de umidade dos grãos. Então vamos nessa. Então, agora eu tô aqui com meus dois protótipos. Um é feito de metal e o outro é feito no sistema construtivo taipa de mão. Então, eu deixei os grãos aqui dentro deles, né? Como a gente pode ver, aqui tem grãos de arroz, aqui tem algumas sementes. E o termohigrômetro, onde eu pego a máxima e a mínima de temperatura de ar e de umidade também. Então, eu faço isso nos dois protótipos primeiro, né? E hoje eu vou pegar os grãos para medir a umidade deles e também vou pegar as sementes, que são essas que estão aqui, para realizar um teste de fertilização, e vou tentar mostrar tudo para vocês. Então ficou 2 potes de sementes e 2 de grãos, em que eu vou tirar a umidade. Eu coloquei só até essa parte, mas vocês podem ver que ele tem um objetivo, ele sabe quando ele tem que fazer a coleta, ele sabe que ele tem que fazer as medições, e tudo isso foi planejado através da plataforma do Cientista Beta. Então, é muito legal que o aluno ele tem toda a estrutura do que ele vai fazer, como ele vai fazer, e isso ele vai levar diretamente para o laboratório fazer as análises laboratoriais.
Então, é bem interessante. Se alguém tiver interesse em, né, num futuro próximo, também está desenvolvendo projetos com o cientista beta, fica aí o convite. Uma outra forma, né? Se eu não posso orientar, se eu não posso fazer parte desses projetos, porque às vezes eu tenho, né, muitas coisas da escola para fazer e tudo mais, eu também posso escrever. Será que aqui a gente tem pessoas que escrevem muito bem? Acredito que sim, que nós temos pessoas que escrevem muito bem. Então, existem blogs de ciência, blogs de diversas áreas. Um dos blogs que eu conheço e que eu escrevo em algumas colunas é o Ciência na Medida. Então, eu vou falar rapidamente dele. Então, você não tem paciência para ver vídeos, não tenho paciência para fazer vídeos, mas eu gosto de escrever, eu gosto de ler. Então, você também pode fazer divulgação científica, por que não? Então, o Ciência na Medida, ele é um site que ele aceita textos de alunos do ensino médio, da graduação e da pós-graduação, e pode ser sobre vários temas. Um dos textos que eu escrevi chama Minha Querida Pesquisa, no qual eu falo todo o caminho que eu fiz do mestrado para o doutorado e para o pós-doutorado. Então, é um texto, né, pessoal, que eu falo rapidamente sobre toda a jornada e por que eu fiz tudo isso, né, o que me motivou a ser uma pesquisadora. Então, tá tudo nesse texto que eu disponibilizo no blog Ciência na Medida. Outra hora, eu também recebi uma pergunta através do site, e a pergunta era assim: por que as tartarugas choram? Então, acontece uma reação química que fazem elas chorarem. E eu escrevi nesse texto que chama Química, Tartarugas, Cebolas e Lágrimas. Então, os humanos necessitam de cebola muitas vezes para chorar, mas as tartarugas não. E esse texto, ele faz toda a relação de como o homem chora e como a tartaruga chora. Então, eu convido vocês para um dia desses dar uma lidinha nesse texto. Mas foi, né, hora a gente desenvolve vídeos, hora a gente desenvolve mentorias e hora a gente pode escrever textos. Aqui eu coloquei rapidamente outras formas também que a gente pode entender e aprender sobre ciência. Então, existem revistas que a gente pode ler. Existe a revista de pesquisa FAPESP, existe jornais de ciência. Se isso está muito difícil, né, de observar, a gente pode simplesmente colocar a palavra-chave no Google. Mas qual que é o importante que a gente deve ver? Se o texto ele tem uma linguagem concisa, se você tem que se referir sempre em terceira pessoa, você deve apresentar dados e resultados, e você deve criar um título que seja atrativo. Sempre lembrem-se disso. E a ciência, ela sempre vai ter o fake news também. Então, existem artigos que falam de coisas que deram muito certo e artigos que falam de coisas que deram muito errado. Se eu não quero ler, como que eu faço? Existem canais no YouTube que eles falam de ciência de uma forma diferente. Eu ouvi alguém falando aqui, Nerdologia, vocês conhecem? O Manual do Mundo. Nerdologia, eu vou contar um segredo para vocês. Poucas pessoas sabem disso. Vocês sabem o nome da pessoa que apresenta o Nerdologia? É o Átila Yamarino. O Átila Yamarino, ele é meu primo. Então, a gente se conhece há muitos anos e nós já trabalhamos junto, mas hoje ele tá só no Nerdologia. Então, aí, deem like lá pro meu primo, hein, gente? É da família, é nóis. O Manual do Mundo a gente sempre indica também, porque são conhecimentos científicos de muita qualidade e eles explicam com muita sabedoria. Certo, gente? Então, por isso que a gente indica esses canais. E a gente tem uma frase, né, entre nós, da área de divulgação científica. Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça é o que levou o Átila a fazer o Nerdologia, é o que levou eu a fazer todos esses programas de divulgação científica que eu falei aqui para vocês. Cada um tem uma peculiaridade, cada um tem uma característica, mas todos eles são importantes, porque a gente tem que entender que as pessoas gostam de diversas áreas e elas têm diversas formas de adquirir o conhecimento. Ora por vídeo,
ora por leitura. Então a gente está aqui para atender todo esse grupo que gosta de ciência e quer saber um pouquinho mais. Então, cada um desses grupos que eu falei, eles têm um público-alvo diferente, uma história diferente sobre o início deles, mas todos querem explicar de uma forma simples e encontrar a melhor ferramenta para obter o maior número de pessoas lendo tudo o que eles estão fazendo. Então, existe o quê? Uma procura, né, por qualidade. Então, além de todas essas redes sociais, vocês conhecem essas? Essas estão mais fácil para vocês do que aquelas? Então, será que a divulgação científica, além de todos aqueles canais, deveria estar nesses canais também? E esse é o conselho de vocês para todo mundo. É um conselho, não é? Tipo, estejam nesses canais. Isso mesmo. Mas um lugar que faz isso assim da melhor forma possível é esse lugar aqui. Vocês conhecem esse símbolo? Como é que chama esse símbolo? Vocês já entraram no site da NASA? Vocês já viram que dá para colocar o nome de vocês num experimento que vai para o espaço? Dá para fazer isso, gente. Vocês entram no site da NASA, existe um campo que você coloca o seu nome e você ganha um ticket. E esse ticket ele vai para experimentos no espaço. Então, olha que interessante. A NASA, ela faz uma divulgação científica que é um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado a ver. Então, em vez de ser um ambiente de sala de aula, ele vai explicar de uma forma totalmente diferente. Então, por exemplo, a gravidade. Eu conheci a gravidade assim. Vocês já viram a gravidade? Na forma de cálculos complicados, né? Existe esse tipo de explicação da gravidade. Ou essa imagem. Vocês conseguem entender gravidade por essa imagem? É uma rede que segura o planeta. Dá para entender. Mas e se eu passar assim para vocês? Isso é gravidade. Não dá para entender de uma forma muito mais fácil? Então, existem várias formas de explicar um conceito. Por isso a importância da divulgação científica. É a gente explicar da melhor forma possível. Então, o que motiva, né, os pesquisadores a fazerem esse tipo de metodologia? A curiosidade. Eu preciso aguçar a curiosidade de vocês perante o assunto que eu vou falar. Então, isso é muito importante. Eu posso explicar peso de uma forma diferente, velocidade de fuga da Terra, buracos negros, por que não? Através de vídeos. Então, existe o quê? Uma relação do contexto com a referência. Por exemplo, se eu explicar para vocês sobre o universo, sobre mundos, sobre teorias, através de filmes, será que vocês não vão ter um pouquinho mais de interesse? Quem já assistiu pelo menos um dos filmes que estão aqui? E eu quero saber, vocês gostaram? Foi muito divertido aprender sobre espaço-tempo assistindo esses tipos de filmes. Existem outras dinâmicas também que são feitas. Por exemplo, na Alemanha, existe um grupo de mulheres que eles sobem numa caixa no meio da rua e começam a falar da sua pesquisa. Então, é esse grupo aqui, né, que é o Swapbox Science. Então, eles têm a cultura de explicar o projeto deles para toda a comunidade. E existe um outro também no Brasil, muito conhecido, que é o Pergunte ao Cientista. Alguém viu no Facebook? Que eles vão na Avenida Paulista e eles estão lá à disposição para você fazer qualquer tipo de pergunta. Teve gente aqui na frente que viu. Então, é muito interessante isso também dentro da área de divulgação científica. Então, para finalizar, gente, eu vou falar rapidamente aqui que eu quero que vocês, a partir de hoje, sejam curiosos, que vocês perguntem, que vocês vejam uma dificuldade e que isso não seja mais uma dificuldade, certo? E eu gostaria de agradecer a Maria Olímpia, que veio aqui hoje falar com a gente. Eu trabalho
com a Marió num grupo que se chama Na Banca com a Vovó. Então, a gente tem a oportunidade de ter a Maria Olímpia como a nossa vovó em todas as bancas, na qual a gente fala rapidamente do nosso projeto de uma forma simples e dinâmica. Outra dica também, existe um curso online de divulgação científica da Fiocruz, que você apenas coloca o seu RG, o seu CPF e você consegue ter acesso a um curso inteiro, gratuito, de divulgação científica. Então fica a dica para vocês. Gostaria de agradecer a Letícia Marques, que não pôde vir, mas é do grupo também, e o Vinícius Ferreira. Então tudo que a gente desenvolve aqui também é com a companhia deles, e eu gostaria de agradecer muito. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar também. Obrigada.